Que alegria grandíssima poder estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo da Bíblia, onde cada livro é estudado individualmente. Juntos já chegamos ao Evangelho de João. Sou muito feliz com sua atenção outra vez. No programa anterior estivemos observando uma das discussões entre Jesus e os líderes religiosos. Ela continua até o capítulo 8, mas assim como os 5 e os 6, o capítulo 8 começa com uma conversa muito interessante. Esses líderes religiosos eram tão cheios de amor e compaixão, hein? Imaginem que eles começam a conversa com Jesus quando eles trouxeram uma mulher. Não trouxeram a mulher, eles arrastaram uma mulher que tinha sido pega em adultério. E eles a jogaram aos pés de Jesus e disseram: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Jesus ignorou a pergunta. Ele estava agachado, escrevendo com o dedo na areia, e eles continuaram falando. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo, mas sabemos que eles saíram rapidinho. Um velho estudioso da Bíblia sugeriu que Jesus estava escrevendo na areia o nome de alguns homens que já tinham tido relações sexuais com aquela mulher. E à medida que ele escrevia os nomes, eles iam saindo um a um. Esse velho estudioso fez uma tentativa de ler no texto alguma coisa que não estava lá, né? Porque a Bíblia não menciona o que Jesus escreveu na areia. Talvez ele tenha só rabiscado, já que os estava ignorando. Mas de repente Jesus se levanta e diz: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. O texto bíblico relata que os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se dirigiu a ela, e aqui eu acho que ele deve ter sorrido. E ele perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Observe que ela usa a palavra Senhor. Esse é um detalhe importante nesse diálogo. Ela o chamou de Senhor. Talvez o que ela estivesse sugerindo fosse: baseado no critério que o Senhor estabeleceu aqui, ninguém tinha o direito de jogar pedras em mim. O Senhor é o único sem pecado. E o Senhor me condena? E é aí que Jesus lhe fala com muito amor. Jesus diz: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa bonita história nos mostra uma verdade que aparece repetidas vezes nas Escrituras. Você se lembra quando estudamos a parábola do publicano e do fariseu com tendência a lembrar-se daquilo que Deus esquece e de esquecer aquilo que Deus se lembra? Nós esquecemos que somos pecadores e disso Deus se lembra. Ele não quer que não nos esqueçamos que somos pecadores, mas quando pecamos e confessamos nossos pecados, não esquecemos deles. Enfrentamos culpa, mesmo tendo confessado o pecado e confiado no sangue de Cristo para termos o perdão. Mesmo assim, nos sentimos culpados. A Bíblia toda fala sobre isso, mas o livro de Romanos é bem claro quando diz que Deus se esquece do pecado. Deus nunca se esquece que somos pecadores, mas se esquece dos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz permite que Deus se esqueça dos nossos pecados. Nós também deveríamos nos esquecer deles depois de confessá-los. Mas temos problemas com isso. Temos a tendência de ficarmos nos lembrando dos nossos pecados e nos esquecemos que somos pecadores. Mas Deus não quer que nos esqueçamos que somos pecadores. E foi por isso que aquelas pessoas, aqueles homens, que queriam apedrejar a mulher, né? Eles tinham se esquecido que eram pecadores. E Jesus os lembrou quando disse: tudo bem, podem apedrejá-la. Mas vamos deixar que aquele que não tem pecado jogue a primeira pedra, então. Pode jogar. É interessante observar que a Bíblia diz que os mais velhos saíram primeiro. É comum os jovens acharem que são perfeitos. Mas depois de viver uns 50 anos, as pessoas deixam de se achar tão perfeitas assim. Nossa própria experiência se encarrega de destruir o mito da perfeição. Foi por isso que os mais velhos saíram primeiro. Isso foi uma introdução para outra parte da discussão que Jesus estava tendo com os líderes religiosos. Esse diálogo atingiu o seu auge no capítulo 8, quando Jesus falou umas coisas duras para eles. Gostaria de resumir essa discussão do capítulo 8, que começou com a questão dessa mulher.
Jesus vinha conversando com os líderes religiosos havia algum tempo e agora ele já estava encerrando aquele debate. E ele disse: eu sei de onde venho e sei para onde vou, mas não posso esperar que vocês saibam de onde eu venho nem para onde eu estou indo. Eu venho do meu Pai do céu. Eu sempre faço o que meu Pai me manda fazer. Eu vou voltar para o céu, mas vocês não entendem isso. Vocês não sabem do que eu estou falando porque vocês não são de Deus. Aliás, vocês estão presos, cativos. Jesus estava tratando da questão do pecado. Jesus vê o pecado como uma forma de prisão e estava falando para eles: o problema de vocês é que vocês não são livres. Estão primeiramente presos à sua ignorância porque não conhecem as coisas espirituais. Vocês não entendem de onde venho nem para onde vou. Jesus continuou falando: aliás, vocês estão presos ao pecado, vocês vêm do pecado. O pecado controla vocês e vocês vão morrer no pecado se não crerem em mim. Jesus falou duro com eles quando disse: vocês são do diabo, o pai de vocês é o diabo. Aliás, vocês estão sob controle do pai de vocês, que é o diabo, e vocês vão para ele. Vocês vêm do inferno e são controlados pelas forças do inferno, e irão todos para o inferno se não crerem em mim. Uau! Que pregação, hein? Uma vez ouvi um pastor do interior pregando no rádio. No meio do sermão, meio que recuperando o fôlego de tanto falar, ele desabafou: puxa, que pregação! Eu também digo isso quando ouço uma boa pregação. Puxa, que pregação! Quando Jesus falou para aqueles líderes religiosos de onde eles vinham, ele estava pregando. Foi assim que Jesus terminou aquela discussão. E quando ele terminou, viu algumas reações. Muitos creram nele quando ele disse aquelas coisas duras. Essas pessoas creram como Nicodemos, José de Arimateia e talvez até Saulo de Tarso. Eram líderes religiosos que mais tarde vieram a se converter. Jesus se importava com eles e muitos deles creram por causa das palavras duras de Jesus. Depois que alguns confessaram crer, Jesus lhes deu algumas orientações. Ele disse: vocês que confessaram que creem, saibam que essa é a primeira fase da sua experiência cristã. Na segunda fase vocês devem continuar na minha palavra e se tornar discípulos de verdade. Um discípulo é um aprendiz. E Jesus passou a falar sobre a terceira fase, que, na minha opinião, é o novo nascimento. Jesus não disse quanto tempo eles tinham que continuar na sua palavra para ser seus discípulos, mas disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A essa altura eles disseram: nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. A receita é primeiro crer, a primeira fase. Depois é ser discípulo de Jesus, a segunda fase. E depois de esperar que alguma coisa aconteça, o resultado disso será a sua libertação. Então, a fase dessa experiência é importante, não é? A questão da libertação? Isso mesmo. Mas são 3 fases, não esqueça. A primeira é crer. Segunda, seguir ou ser discípulo. E a terceira é aquele algo a mais que vai acontecer. É quando você se torna nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o novo nascimento. Como pastor tenho conversado e aconselhado muita gente, já ouvi pessoas dizerem: pastor, eu não tenho certeza se sou ou não cristão. Quando ouço isso, responde: você se sentiria mal se ouvisse alguém se referindo a você como um incrédulo? E a pessoa responde: ah, claro que sim. Então você é crente, você é um cristão. Acho que sou. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus está falando sobre a terceira fase. O nascer de novo, sair da prisão, ser liberto. Você já experimentou isso? Não, pastor, isso eu ainda não vivi, não. Depois que você se tornar um seguidor de Cristo, você precisa mostrar os frutos do Espírito em sua vida. Amor, alegria, paz, bondade, coisas desse tipo. Mas se você responde que ainda não passou por essa experiência, então deixe-me falar sobre a segunda fase. Você é um discípulo? E você responde: o que é isso?
Esta costuma ser a reação das pessoas. O que é isso? Elas não entendem. Elas não sabem o que é seguir a Jesus e ser seu discípulo. No final daquela conversa, Jesus falou sobre essas 3 fases. Preste atenção. Na primeira fase não acontece nada até que você creia. Mas depois que você crê, não para por aí. Isso é só o começo. Você estará pronto para a segunda fase. Seguir-me. Você se torna meu aprendiz, meu discípulo, e continua andando na minha palavra. Sigam-me, e eu os farei meus discípulos. Jesus não falou quanto tempo isso levaria. Para mim, levou 12 ou 13 anos para eu passar para a terceira fase, a experiência do novo nascimento. E eu acho que é assim para a maioria das pessoas. Com algumas é mais rápido, com outras é quase instantâneo. Pode ser que você tenha essa experiência logo no começo, mas é comum levar alguns anos até que você experimente o novo nascimento. Quando isso acontece, tudo se torna novo. Estudaremos no capítulo 9 como Jesus curou um cego. Depois de curar o cego, Jesus faz mais um sermão. Esse tem sido o padrão no Evangelho de João. Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 famílias e depois pregou, eu sou o pão da vida. Jesus fez outro milagre e no meio do caminho pregou outro sermão importante. No capítulo 9, Jesus e seus apóstolos estavam caminhando quando viram um cego de nascença. Os apóstolos perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Você se lembra da frase, cada um tem o que merece? Essa frase viola o conceito da graça de Deus, mas achamos que cada um tem o que merece. Jó e seus amigos acreditavam nisso e parece que os apóstolos também. Eles perguntaram a Jesus quem tinha pecado, o cego ou os pais dele. Alguém deveria ter pecado para que aquele homem nascesse cego. Bom, se eles acreditavam que os pecados daquele homem poderiam ter causado sua cegueira de nascença, então eles acreditavam em reencarnação. Muitas pessoas acreditam, e acreditam que cada um tem o que merece. Mas Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de fazer essa declaração sobre sua obra e sua missão de fazer a obra de Deus, Jesus curou o cego e disse que o propósito daquela cegueira era que uma grande obra fosse realizada naquele dia. Depois disso, Jesus iniciou outro discurso, ao qual chamamos de o Sermão à Luz do Mundo. Encontramos muitos eu sou de Jesus no Evangelho de João. Aqui está mais um. Eu sou a luz do mundo. Jesus afirma ser um tipo diferente de luz que dá vista aos cegos. A cegueira daqueles que acham que veem será revelada por essa luz que é Jesus. Uma história ilustra bem o que estou falando. Quando eu era criança, houve uma explosão em uma mina de carvão. 3 mineiros ficaram presos na mina e o grupo de resgate trabalhou durante 3 dias para chegar até eles. Eles ficaram aliviados e felizes quando foram encontrados. Um dos mineiros resgatados perguntou, por que vocês não trouxeram uma lanterna? Os homens do resgate ficaram quietos. Cada um deles trazia uma lanterna no capacete. Aquele homem estava cego havia 3 dias, mas não sabia, até que lhe trouxeram luz. Era algo assim de que Jesus estava falando. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ora, aqueles que achavam que entendiam de tudo e que viam tudo, veriam que na verdade eram cegos. Quando Jesus disse isso, os líderes religiosos sentiram-se novamente atingidos. Acaso nós também somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que Jesus estava dizendo era que, se não tinha luz, também não tinha pecado. Por isso eles rejeitavam a luz para não verem o seu próprio pecado. Guarde isso. No capítulo 9, Jesus é a luz do mundo. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus é o bom pastor. Nesse capítulo temos mais um eu sou de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Naquele tempo os pastores faziam um cercado com troncos de árvores onde mantinham as ovelhas e depois
ficavam na porta deste aprisco para guardá-las. Jesus é a porta do aprisco e nós somos as ovelhas. A única maneira de um predador pegar você é passando por cima do pastor. Isso quer dizer que se você está passando por alguma enfermidade ou por algum tipo de problema, e se Jesus é o Senhor da sua vida, então você pode dizer, o Senhor é o meu pastor. E para um problema me atingir, terá que antes passar por cima de Jesus. O problema só vai me atingir se Jesus permitir. Isso não quer dizer que Jesus tenha planejado o problema, mas que ele poderia ter impedido se quisesse. Em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. O capítulo 11 de João é o meu preferido. Nele encontramos a história tão conhecida da ressurreição de Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. Essa história é um resumo do livro de Jó. Você sabe o que ela nos diz sobre quem é Jesus? Jesus é a solução para os problemas insolúveis. Você tem algum tipo de problema assim? Uma doença, a morte? Esses problemas são insolúveis para nós. No final do capítulo 10, lemos que Jesus estava ministrando ao sul de Jerusalém, onde João Batista também ministrou. Aquele lugar ficava a 2 dias de viagem de Jerusalém. E foi lá que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro. Depois de seus apóstolos e de sua família, provavelmente Lázaro era o amigo mais chegado de Jesus. A notícia de que Lázaro estava doente, e olha que não era uma gripe qualquer, era uma doença de morte. Era de se esperar que Jesus largasse tudo e partisse para Jerusalém. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Por quê? Era óbvio que ele queria ensinar algo. Jesus não ensinava numa sala de aula, com um quadro negro e giz. Ele usava esse tipo de problema como sala de aula. Depois de 2 dias, Jesus disse aos apóstolos, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Quando Jesus estava chegando, Marta saiu correndo ao seu encontro, e quando o encontrou, disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não sabemos o tom que Marta usou para falar isso, mas podemos dizer que foi como se ela tivesse dito, o Senhor errou, onde é que o Senhor estava, por que não veio depressa? Jesus amava tanto Marta. Ele lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Entre outras coisas, Jesus estava dizendo a Marta, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela disse mais ou menos assim, eu entendo um pouco de escatologia, do estudo das últimas coisas, e sei que no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Mas Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição, você acredita nisso? E ela responde como João responderia, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu amo essas 2 irmãs. Marta foi honesta. Ela cria em tudo direitinho, mas ela não disse que acreditava que seu irmão voltaria a viver naquele momento. Se você estivesse no lugar de Marta, acreditaria? Um jovem pastor ia pregar pela primeira vez num velório e não tinha ideia de como conduzir a cerimônia. Ele perguntou para um velho pastor o que deveria falar naquele culto e o velho pastor respondeu, Jesus nunca dirigiu nenhum velório, só ressurreições. Coitado do jovem pastor, teve que se virar. Você já foi para algum velório com a expectativa que se torne uma cerimônia de ressurreição? Pois é, nem Marta, nem ela acreditava. Por isso não dá para criticá-la, não é mesmo? Ela falou o que acreditava. Tu és o Cristo. Jesus mandou chamar Maria e quando ela o encontrou disse, Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa que Marta, mas com uma diferença. A maneira como falou. Sabe por quê? Porque Maria primeiro caiu aos pés de Jesus e depois falou. Maria sempre estava aos pés de Jesus. Em Lucas 10, ela também estava aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Agora, no meio da doença e da morte, ela estava aos seus pés aceitando sua vontade. No próximo capítulo, o 12º,
Lázaro já ressuscitou dos mortos, e elas fizeram um jantar para comemorar. Lázaro é o convidado de honra. Mais uma vez lemos que Marta servia. Marta era Marta. Maria estava aos pés de Jesus derramando um caro perfume sobre seus pés. Maria estava sempre aos pés de Jesus ouvindo suas palavras e aceitando sua vontade, e adorando-o. Creio que o propósito do capítulo 11 de João seja mostrar que quando estamos no meio de um problema insolúvel, como uma doença e a morte, Jesus entra em cena para tirar de nós a resposta certa diante da provação que Ele mesmo permitiu que passássemos. A resposta que Ele queria das irmãs diante daquela situação de morte era um relacionamento com Ele. E Ele obteve essa resposta de Maria, mas parece que não de Marta. Como aplicação, pense nas tempestades que você tem enfrentado. Você está passando por uma tempestade hoje? O capítulo 11 de João nos ensina que Deus permite que seu povo passe por tempestades. E o que Ele quer de nós é a resposta certa diante dela. Crescer no relacionamento com Ele. Tente lembrar em quais circunstâncias você ficou mais perto de Deus. Faz anos que me converti a Jesus e olhando para trás, vejo que os momentos que fiquei mais perto do Senhor foram durante as tempestades. Não quer dizer que isso seja uma regra para todos os cristãos, mas é para a maioria. A Bíblia nos ensina que a bondade de Deus pode nos levar ao arrependimento. Você não tem que ser massacrado por um trator para se acertar com Deus, mas parece que quando usufruímos a bondade de Deus na nossa vida, acabamos por nos esquecer dele. Quando estamos bem, achamos que somos autossuficientes e que não precisamos dele. Mas Deus permite as tempestades e quer que caiamos aos seus pés e aceitemos sua vontade, como Maria fez, e tenhamos um relacionamento mais íntimo com ele. Essa história tem um final feliz. Jesus resgata essas duas irmãs da tempestade, levantando o irmão delas da morte. Nessa história você vê a tempestade, a resposta à tempestade e o relacionamento com Deus, que é a resposta certa à tempestade. E, finalmente, tem o resgate da tempestade, que é a ressurreição de Lázaro. A mensagem desta história é que Jesus é a ressurreição, que significa vitória sobre a doença e a morte, porque Jesus é a vida. Quem é Jesus no capítulo 11? Ele é a solução para os problemas insolúveis. O que é fé? Fé é ter as respostas certas às provações da vida, uma resposta que leva a um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento que aceita a sua vontade. E o que é vida no capítulo 11 de João? Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Vida eterna é a vida como Deus planejou para nós. Isso é vida. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.